E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre os peões dobrados e suas qualidades e suas desvantagens também. Então vamos começar com as desvantagens de ter peões dobrados. Então a primeira delas aqui, se esses peões dobrados forem peões dobrados e isolados também, eles perdem muita parte da sua mobilidade. Então, os peões aqui, de uma maneira normal, com a estrutura totalmente normal, eles conseguem, né, defender um ao outro, eles conseguem apoiar o avanço de um dos peões, conseguem principalmente, né, principalmente é isso, né, avançar e apoiar e defender esses peões. Só que os peões dobrados, eles não conseguem fazer isso, né, porque um peão fica na frente do outro, e principalmente os isolados que não vão ter nenhum apoio dos seus colegas nas colunas adjacentes, né? Então a gente vai ter que defender esses peões com peças. Então normalmente, a não ser que tenha uma compensação muito grande, peões dobrados isolados são uma coisa a ser evitado, tá? Então bora pro próximo aqui, que ilustra o exemplo de ter peões dobrados na posição do roque, né? Então depois de bispo por F6, G por F6, esses peões dobrados aqui criam fraquezas, né? Além desses peões serem fracos, eles enfraquecem outras casas, como a casa de H6, já que o peão de G7 não defende mais essa casa. E também abre a coluna aqui para o rei, que pode ser uma avenida de acesso ao rei das pretas. Então, por exemplo, depois de cavalo H4, aqui a casa de F5 também ficou debilitada, né? Porque o peão de G não existe mais. Então, bispo E6, cavalo F5. E aqui o branco já está ameaçando lances como dama G4, seguido de dama G7 mate. Então, no geral, tentar evitar esses peões dobrados na posição do roque é uma boa ideia, no geral. O principal fato dos peões dobrados serem tão uau, né? Visto com tanta coisa, sendo uma coisa horrorosa, é o fato deles terem pouca mobilidade, né? Que é o caso aqui. Isso aqui veio de uma abertura Ruy Lopes. E aqui é só para ilustrar a estrutura de peões, né? Aqui o branco tem uma maioria de peões na ala do rei, então, ou seja, tem quatro peões na ala do rei contra 3 aqui na ala do rei das pretas. E aqui as pretas têm 4 peões aqui na ala da dama também, contra 3 das brancas. O problema é que essa maioria das pretas aqui está dobrada, porque os peões estão dobrados ali, e os peões não conseguem avançar da mesma maneira que eles avançariam de uma maneira saudável, como os peões aqui na ala do rei. Então, se a gente pensar aqui que a gente consiga trocar todas as peças e só sobrar os reis, o final é ganho para o branco, porque ele vai conseguir criar um peão passado de 4 contra 3, só que as pretas não vão conseguir fazer a mesma coisa porque a estrutura delas está quebrada, não tem a mesma mobilidade. Então o principal problema dos peões estarem dobrados é a falta de mobilidade. Mas os peões oferecem certas vantagens em alguns casos. Então aqui, por exemplo, depois do lance bispo E6, bispo por E6, F por E6, o branco dobrou os peões das pretas, mas os peões das pretas, os peões dobrados das pretas, têm uma função importante de controlar casas no centro, né? Então aqui o peão de E6 controla a casa de D5 e F5, e o peão de E5 controla as casas de D4 e F4. Então nesse caso existe uma compensação pelos peões dobrados. E por fim, acho que eu não estou esquecendo de nada, toda vez que você tem um peão dobrado, você tem uma coluna aberta a mais que o seu adversário, né? Então, por exemplo, aqui surge uma posição depois da abertura escocesa. E aqui o preto sempre vai ter uma coluna aberta a mais para conseguir operar, né? Outro ponto importante aqui, que uma compensação pelos peões dobrados pode ser o par de bispos, né? Porque agora as pretas conseguem operar tanto nas casas brancas, tanto nas casas pretas, mas as brancas só têm um bispo de casas pretas, né? Então, essas são as principais qualidades e desvantagens dos peões dobrados. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.